Por que e como surgiu Roger That? Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Durante os memoráveis momentos da Segunda Guerra Mundial, os militares no beligerante adotaram um alfabeto fonético muito diferente do comum que já conhecemos, uma época que o uso de rádios bidirecionais se tornou uma forma principal de comunicação e os operadores precisavam de maneiras claras para soletrar notas, posições, comandos e entre outras ações sem espaço para erros de interpretação, o que poderia ser fatal. Atualmente, a versão do alfabeto fonético oficial e utilizada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, compreende o Alfa Bravo Charlie, onde a palavra R é Romeu. Entretanto, antes que esse padrão fosse adotado em 1957, as palavras eram um pouco diferentes e a palavra para R era Roger. Roger That, ou simplesmente Roger, passou a ser um termo usado na aviação e nas Forças Armadas em 1927, no primeiro alfabeto fonético desenvolvido pela International Telegraph Union, para confirmar que uma mensagem foi recebida e entendida, e foi popularizado pelas transmissões de rádio das missões Apollo da NASA, a partir da década de 1960. Tão logo o termo Roger That foi difundido como uma confirmação e um eu aceito ou eu entendi, seja entre militares e civis em terra, ar ou mar. Mas o uso de Roger como confirmação tem raízes que remontam a mais de um século. No período do código Morse, o envio de mensagens longas podia ser árduo e respondê-las também, e um atalho útil era responder com letras únicas e significativas. Por exemplo, era utilizada na mensagem a letra R, simplesmente informava ao remetente que sua mensagem foi recebida. Quando o rádio bidirecional apareceu, a taquigrafia continuou, mas com a palavra Roger em vez de R. Afinal, por que eles não usaram recebido em vez de Roger? Durante a Segunda Guerra, nem todo mundo falava inglês, e o termo passou a fazer parte do idioma da aviação internacional por ser simples. Desde 17 de dezembro de 1903, quando os irmãos Wright fizeram o primeiro voo bem-sucedido da história, a comunicação com os pilotos no ar tem sido um desafio real e diário, principalmente durante um conflito em que as comunicações podem ser interrompidas ou sofrer interferências. Por isso mesmo que há sinais e códigos em terra, mar e ar, que auxiliem todo tipo de operador. Muito na verdade, o que poucos sabem é que antes de 1940, o termo costumava ser Robert, e a partir de 1956 também poderia ser adotado Romeu com o novo alfabeto fonético. Se a tecnologia tivesse chegado um pouco mais cedo ou mais tarde, poderíamos estar dizendo Robert That ou Romeu That. Mesmo que Roger tenha sido substituído na atualidade por Romeu, o uso difundido do rádio bidirecional durante a Segunda Guerra Mundial popularizou amplamente o termo Roger That, que ainda hoje é utilizado por operadores militares comuns a operadores de unidades especiais de elite. Por ser simples, universal e rápido, o termo facilita a comunicação em terra, ar e mar, confirmando um comando entre superiores e unidades, ou entre unidades que operam por trás das linhas inimigas. Deixe no comentário seu Roger That se entenderam a história e a prática desse termo secular. Roger that. I need to go to the left of that. There's a rat trail on the left side of that. Give me 3 shots right there for right now, so we're going to walk you right on there. Will be calculated requesting ASAP or at your requesting observatory target plan for corrections. This would be far for effects, there's no corrections here. Roger. Stand by for MTU. Copy.